A gente falou logo no início sobre vendas, né, sobre utilizar o WhatsApp integrado a um site, mas que outras formas a gente pode integrar o WhatsApp de um modo geral, né, na corretora, no negócio, seja no momento da venda, seja no atendimento, que integrações a gente consegue fazer assim, utilizando o WhatsApp? Para níveis da corretora, né? A corretora, ela tem maneiras de captação. Vamos falar da captação. A captação, ela pode acontecer ativamente, onde você coloca o próprio link do WhatsApp e ele vai direto para conversar com você. Tem os forms, onde você está ali buscando e-mails, até porque os e-mails, eles possibilitam você fazer captura de dados e muitas outras coisas, além de ser só o e-mail marketing. E ali também você ter um WhatsApp onde a corretora vai entrar em contato. E você também tem ali fora da captação, para as corretoras que se organizam mais, elas podem usar integrações com CRMs, onde no CRM vai acontecer integrações instantâneas. Por exemplo, o cliente mudou de funil e ele agora começa a entrar mais para dentro ali da jornada de compra. E nessa integração serem colocadas mensagens automáticas para entrarem no WhatsApp, fazendo com que a consciência e a aproximação dessa corretora com esse cliente fique cada vez mais próxima. Então, assim, o WhatsApp, ele é muito inteligente, né? Para pensar o quanto que ele consegue estar conectado com várias vertentes, né? Para, por exemplo, agendamento. É possível também fazer isso, integrar ele com empresas, né, com software que fazem agendamento, para que a agenda daqueles corretores, daquelas pessoas, ela esteja sincronizada. Então, assim, essa dança, ela é possível fazer com várias ferramentas, né? Você falou de automatizar. A gente tem, eu acho que de modo geral, a gente está aprendendo a lidar ainda com conversas, né, automatizadas. Acho que a primeira experiência que todo mundo teve é ligação, aperte 1 para isso, aperte 2 para aquilo. Não foi uma experiência talvez muito boa, até hoje não é, né? Não conseguiu evoluir de uma maneira que fosse amigável, vamos colocar assim. O WhatsApp, de alguma maneira, de várias formas, a gente consegue automatizar. Seja com, você falou ali, né, de respostas no momento que a pessoa não está disponível para atendimento. Sim. No uso gratuito lá do WhatsApp Business, a gente já consegue fazer umas certas automatizações. Tem ferramentas gratuitas, consegue automatizar e consegue fazer isso também de uma forma muito mais complexa, dando um atendimento mais amplo ainda, né, para diversos momentos da jornada do cliente. Mas assim, falando assim de forma bem assim, direta, o que vale a pena automatizar num contexto de uma corretora de seguros, o momento da venda, o momento do atendimento? O que vale a pena e o que vale realmente só identificar ali qual é a necessidade e já jogar para um humano, né? Vamos dizer assim, para uma pessoa atender. Quando a gente fala de automatização, ela realmente precisa ser sutil. Ela precisa funcionar internamente para quem está atuando com aquilo. Para o cliente em si, sempre existe um pouco dessa barreira, né? Ninguém quer ser atendido por um robô. Bom, para aquilo que é gratuito, né? WhatsApp Business. Vale muito a pena você ter as suas mensagens agendadas ali para serem colocadas quando o cliente chega, porque você humanamente não consegue atender um alto volume, é impossível. Então, assim, cliente entrou, se de cara ele é atendido e entende assim, espera só um pouquinho que eu tô chegando, ele compreende, olha, ele tá me dando atenção. De alguma forma. Esse é o gatilho que liga nele, né? Que você tá tendo um compromisso com ele de atendê-lo. Essa é uma opção. A segunda, que a gente acabou de falar, sobre a ausência. Porque ele compreende também. Olha, ele se preocupou em me dar uma justificativa que ele não tá aqui. Você pode até poder estar ali no seu celular e você vai responder, né? Logo depois, mas assim de cara ele recebeu. A outra coisa muito legal, eu utilizo muito, é o atalho ali, que você coloca as respostas rápidas. Porque existem perguntas e você tem determinado produto que aquela pessoa ela vai ter dúvidas, vai ser quase que recorrente. Você ter ali as suas mensagens rápidas já pré-configuradas faz com que você só coloque o atalho e responda. Coloque o atalho e responda. Você vai ali nomear a pessoa, né? Sempre isso é algo que tem que ser falado. Gatilho da proximidade. Utilize sempre isso. Saiba o nome do seu cliente. Se você não sabe, não pergunta qual é o seu nome. Se apresente e aí, então,
você faz isso? Você procura o seu nome. Eu sou Suelen, eu sou gerente de contas. É um prazer te ter aqui. Qual é o seu nome? Você fez a sua ação primeiro e depois você pediu uma segunda ação. E assim, chamar sempre o seu cliente pelo nome dele causa proximidade. É outro gatilho que você está causando no seu cliente. Você está chamando ele para você. Porque assim, eu fui criada chamando as pessoas sempre de senhor. Senhor, senhor, senhora, senhor, senhora, senhora. Quando você vai atuar, né, no mercado de trabalho, você traz essas coisas todas com você. E eu comecei a perceber que isso causava estranheza nas pessoas. Sim. Começava a causar nela de tipo, além de ter essa situação do gatilho, de tipo, ela não me conhece. Ela está distante de mim. A gente compra de quem a gente conhece. A gente compra de quem a gente confia. E aí eu comecei a ter que realmente reeducar a mim mesma sobre essa situação, compreendendo o que causava no cérebro daquele que eu estava conversando. Então, assim, chame sempre pelo nome. Então, quando a gente estava falando lá das respostas rápidas, nomeie. Deixe sempre ali um lugar onde você possa nomear e falar com esse cliente cada vez de forma mais fácil. Agora, nas questões já pagas, né, onde, por exemplo, o chatbot. Vamos considerar que a corretora precisa qualificar aquele cliente. E fazer algumas perguntas básicas que todo corretor tem que fazer ali no início. Vou te dar um exemplo. Quando a gente coloca um anúncio para geração de leads, né, de seguro de automóvel, seguro de vida, seja qual for o seguro. No mínimo, a gente vai pedir lá nome, e-mail, celular, WhatsApp, né? Dependendo se for empresa, ou se for um seguro para empresa ou individual. Cargo daquela pessoa na empresa, a empresa e o tamanho da empresa. E talvez de forma um pouco mais avançada, se você for entrar no detalhe do seguro, se é um seguro novo, se é uma renovação, e alguma pergunta específica do seguro. Então, vamos colocar ali umas 5, 6 perguntas mais as específicas, se for o caso daquele seguro. Entendi. Então, nesse caso, existem ferramentas que elas fazem essa conversa, né, automática ali. Mas a gente já consegue resolver isso ali para quem não quer investir, para quem não pode ainda estar fazendo esse tipo de investimento. A gente já pode resolver isso com essa própria mensagem rápida que a gente estava falando. É só colocar o barra e ter uma ordem, né, para você ir colocando. Você não vai precisar digitar para cada um que chegar até você. Então, aqui já resolve, mas existem inteligências que já conseguem fazer uma conversa automática, pegando informações. Algumas até já pegam essas informações, já levam para o banco de dados, para você já ter, por exemplo, o CPF dessa pessoa cadastrado em outro lugar. Então, assim, existem muitas maneiras disso ser automatizado, como eu falei no início, para níveis de organização da corretora. Mas para o cliente final ali, para aquilo que você quer, já tem como você fazer isso de forma gratuita. Então, assim, não necessariamente você já precisa colocar, eu preciso investir nisso agora. Você já consegue fazer isso. Tem o WhatsApp Business, ele realmente auxilia, ajuda o corretor nisso que ele precisa a se profissionalizar. E é legal, é importante a gente falar um pouquinho sobre automatização nas corretoras de seguros. A gente orienta aqui e sempre dá essa sugestão. Quando você vai começar a fazer determinada tarefa, não necessariamente você precisa já começar automatizado. Exatamente. Assim, grandes empresas não começam a automatizar determinado processo. Começa fazendo manualmente. A partir do momento que você tem um determinado volume, você começa a automatizar parte desse processo e até você chegar, talvez, num quase que 100% ou 100% de automatizado daquele processo em si. A gente falou, por exemplo, da captação de leads, né? Trazendo para o contexto de uma corretora de seguros. O cliente lá, o potencial cliente, chegou no WhatsApp da corretora. Claro, você pode ter uma automação que, sobre qual tipo de seguro você quer saber, já pegou o nome ali, fulano, sobre qual tipo de seguro você quer saber. E aí você faz o famoso QAR, questionário de avaliação de risco. O corretor utiliza isso massivamente, cada tipo de seguro tem um questionário de avaliação de risco que ele já sabe as perguntas, as informações que ele precisa para apresentar uma proposta. Então, você pode fazer isso de forma automatizada. Mas você pode fazer isso também com as perguntas pré-configuradas. Então, você já sabe o que perguntar no momento para um potencial cliente de seguro de automóvel, de seguro de vida,
já salva lá aquelas perguntas. Já tem o seu script ali. Perfil alto 1, perfil alto 2, 3, 4, as perguntas forem mais importantes. Então, já dá para começar a automatizar isso. Beleza, você aumentou o volume, está investindo mais em mídia paga, em anúncio, construiu uma parceria que vai trazer um volume grande. Você vai sair de 5 para 20, 30 pedidos de cotação por dia, por exemplo. Você vai entender em algum momento, né? O corretor vai entender seu volume, né? O volume, em que momento aquilo ali está sendo mais caro, entre aspas, um humano fazer, não uma pessoa fazer. Vale mais a pena eu investir numa automatização, né, de parte daquele processo, ou vale mais a pena eu investir numa outra pessoa? O que vai me trazer mais resultado, né, numa outra pessoa? Então, é sempre pensar nisso. Se eu tenho, conforme eu vou aumentando, começar de forma manual e entendendo como aquilo acontece, conhecendo, né, o processo de ponta a ponta, em determinado momento você vai se questionar isso. Vale a pena investir em tecnologia para automatizar aquilo, ou contrata uma pessoa? Provavelmente, a tendência é que você comece a investir mais em tecnologia num primeiro momento, para que aquela pessoa seja mais produtiva no tempo que ela já se dedica, né, para a empresa ou para aquela tarefa, e depois você vai multiplicar isso. Mas é muito caso a caso, mas a gente sempre recomenda isso. Começa manual, entende o processo, e aí você utiliza o máximo possível, né, de automações que você tem, já estão disponíveis ali, para depois você ir ampliando essa automação. Você falou uma coisa que acho que é a chave, né? Entenda o seu processo. Entenda como ele está acontecendo, se você precisa ou não. Exatamente, concordo plenamente com o que você está falando, porque é exatamente isso, né? De você olhar e compreender. Não, agora é a hora. Meu volume está muito alto e eu preciso melhorar o atendimento daquele que está fazendo por mim, porque ele é humano. Então, quanto mais ferramentas eu trazer para ele, mais resultado ele vai trazer para a corretora em si. E é legal vou colocar um esclarecimento aqui. A gente está falando do humano, né? Mas é porque nesse contexto de tecnologia, né? Inteligência artificial é muito mais fácil a gente já identificar assim, não, é um humano que está fazendo, uma pessoa, né? Comum, é uma inteligência artificial, é uma automação que está fazendo esse processo. Por isso até que a gente talvez utilize essa palavra, é o humano que está fazendo. Ela fica parecendo parece não pessoal.